Pensar no tempo é pensar na exteriorização do pensamento, é pensar em presente, é pensar em futuro, é pensar na vida. E agora, nesse momento de pós-pandemia, as pessoas estão muito mais reflexivas, pensando no tempo, pensando em seus direitos. E o depois, como ficará? Aliás, como ficará o nosso futuro? E para isso nós temos que nos preocupar com os nossos direitos. E hoje nós vamos falar sobre os benefícios da doação em vida. E para falar sobre esse tema, nós recebemos uma especialista no tema, que é a doutora Maria Juliana Fonseca Bernardes. Como vai, doutora? Tudo bem, Leopoldo? Muito obrigada pelo convite. É um prazer participar do programa de vocês e para falar de um tema de tanta relevância. Doutora, sabe que convidando, na verdade, a sua presença no programa me traz uma reflexão ainda maior, inclusive verificando aqui o seu currículo, que inclusive é graduada em Direito Tributário, Teoria Geral do Direito, enfim, com especializações, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB de Minas Gerais. Eu queria inclusive mandar aqui as sinceras homenagens ao presidente da OAB de Minas, mas eu fiquei observando seu currículo e eu fiquei pensando no tema. E aí eu fiquei assim, né? E agora? Quer dizer, pensar em doação em vida. Essa doação em vida acontece, será? Ou na verdade as pessoas pensam em doação em vida porque pensam na parte financeira? Claro que pensamos no futuro e para quem ficar com esses bens, mas será que a parte financeira é aquilo que realmente traz a especificação do tema? É, a realidade, né, Leopoldo, é que quando a gente pensa numa doação em vida, a gente pensa em mais de uma vertente. A questão de uma doação em vida no momento de pandemia, que é importante ressaltar a generosidade, a necessidade que muitas instituições estão precisando. Ela, inclusive, ela é isenta de qualquer imposto. Então, mais do que isenta, existe a não imunidade, porque a própria Constituição prevê a não incidência, né? A não incidência, o termo correto é esse, do imposto em casos dessa doação. Instituições de caridade e para o próprio município, Estado, União. Muito bem, mas tem a questão também que a gente vê de frente com a pandemia, a gente viu de frente a morte, viu como a vida é efêmera. Então, essa organização do patrimônio, as pessoas começaram a pensar mais sobre isso, né? Para quem que eu vou deixar, como que eu devo deixar o meu dinheiro? E não é só a questão financeira, é a questão da organização familiar para que isso não precise ser discutido após a morte. Né? Porque se você pensa nisso enquanto você ainda está vivo e deixa organizado, naquele momento de dor, naquele momento de luto que os filhos já vivem, que a família já está vivendo, ela ainda não tem que pensar em distribuição de bens, em pagamentos de impostos, em juntar tantos documentos num prazo curto, porque existem prazos, inclusive, para você pagar o imposto e para não incidir juros, multa. Então, essa organização, ela vem não só de uma questão financeira, como uma questão de um conforto até espiritual mesmo para quem está ficando, não precisar de trabalhar e de mexer com esses ditames após o falecimento, normalmente, de pessoas muito próximas e queridas, né? Qual seria então a definição de doação em vida? A doação em vida, gente, é uma doação de, tanto pode ser de imóveis, né, e seus direitos, quanto pode ser de bens móveis, como de dinheiro. Né? Essa doação, ela pode ser feita tanto por liberalidade para qualquer pessoa, e para isso existe uma limitação do seu patrimônio, que você pode doar para qualquer pessoa, só 50% dele, se você tem herdeiros necessários, que são filhos e tal, ou ela pode também ser uma doação que a gente chama como adiantamento de legítima. O que significa? Quase que não chega a ser um testamento, mas uma herança antecipada. O adiantamento de legítima é isso, é uma herança antecipada. Eu já estou transmitindo para os meus descendentes o que eles receberiam após a morte. E isso é possível ser feito garantindo direitos ao doador para que ele não fique descoberto na velhice dele, para que ele não precise pedir dinheiro ao filho, Deixa eu porque os aproveitar. pais também não querem precisar pedir dinheiro aos filhos, né? Já que
já que grande parte das entrevistas se fala em pandemia, dificuldades financeiras, eu não gosto mais de falar sobre pandemia, mas lógico, tem que pensar no futuro. Algumas pessoas, e quer dizer, muitas pessoas nesse país, muitas vezes não fazem inventário dos seus bens, e aí esses bens ficam em nome, por exemplo, do avô, do bisavô, e esses bens continuam ali à disposição. E muitas vezes o proprietário, vamos colocar assim, né, aquele que tem o direito sobre aqueles bens, vamos dizer que, por exemplo, o pai mantém a casa em nome do avô, e ele não é o legítimo proprietário, mas ele seria aí o herdeiro, não o herdeiro de direito, mas de qualquer forma esse imóvel ainda não foi transferido. Ele, na verdade, se ele quiser, por exemplo, doar os seus direitos para o seu eventual, quer dizer, 50% dos seus direitos sobre aquele imóvel, ele pode? Olha só, quando a gente fala assim, o imóvel e seus direitos, nós estamos falando do direito de usufruto, porque você tem a propriedade nua, que é a propriedade, o bem, ele tem tanto a propriedade nua, que é, por exemplo, quando você vai alugar o seu imóvel, você tem a propriedade nua, continua sendo seu, mas você está transferindo o direito de uso. O locatário é o que tem o direito de usar, o direito de uso do imóvel, mas a propriedade continua sendo sua, então você transfere a posse. Então, nesse caso aí, o correto a se fazer, se o avô já faleceu, o pai dele já faleceu, você tem que fazer a transferência, né? Porque você é o herdeiro, então tem que passar por você. E mesmo quando você quer doar este direito, o Estado ele não vai permitir que você faça essa doação direto, porque senão estaria deixando de incidir o imposto. Ele tem que passar por você, porque aí incide um imposto, e você doar para o outro, incide outro imposto. O que acontece é o seguinte: você pode não querer a herança. Isso significa, quando você abre mão da herança, mas não em prol de um herdeiro, em prol de todo mundo. Eu vou te dar um exemplo na minha casa. Nós somos 11 filhos. Vamos Nossa. supor, somos 11. Vamos supor que um de nós fala assim, olha, eu não quero a herança, eu vou abrir mão da minha herança em prol dos outros irmãos, dos outros 10. Isso não incide imposto, porque eu estou abrindo mão para o bolo todo. Mas se eu quiser abrir mão para 2 irmãos ou para um, aí esse ceder o direito que você está chamando configura uma doação e aí incide imposto, entendeu? Entendi. Agora, dessa questão da doação em vida, na sua opinião, qual que é a importância social dessa relação jurídica propriamente dita? Porque não deixa de ser jurídica, né? Quando há ali a transação efetiva. Como a gente estava conversando, eu acho que tem uma relevância social muito grande na doação, quando é doação para terceiros, para as pessoas que necessitam. Você tem vários casos em que há a não incidência do imposto que a Constituição previu. Então, por exemplo, quando você vai doar para a União, estados ou municípios, quando você vai doar para templos de qualquer culto, quando você vai doar para instituição de assistência social, educacional, cultural, sem fins lucrativos. Então, a gente sabe uma série de segmentos em que deveria estar tendo ainda mais doação. Eu conheço muitas doações, então essa importância social ela é fundamental. Agora, em relação à parte de uma herança antecipada, eu acho que a importância disso é preservar a família de uma discussão de algo que é extremamente complexo, doloroso, num momento em que você não quer pensar em divisão, você não quer pensar em dinheiro. E aí o que acontece, que eu já tive clientes nesse caso, que depois a gente pode conversar, que esbarra na questão do que o STJ acabou de decidir. A família não mexe com nada, ela acaba não efetivando essa transação toda por causa da dor, do sofrimento. E, às vezes, passa um período muito grande e, quando você vai efetivar, já tem juros, já tem multa, o imposto fica muito mais alto do que seria naquele momento. Então, essa organização em vida, com essa doação em vida,
antecipando essa herança, mas resguardando o direito do doador, que é aquele que batalhou a vida inteira e que merece ter a sua tranquila vida, ela tem uma vantagem imensa no ponto de vista financeiro, no ponto de vista psicológico ali, de tudo que a família vai passar, né? Com a perda de alguém querido. Aliás, eu faço sinceros elogios à família de 11 pessoas. Isso não deixa de ser uma grande alegria para a nossa sociedade, né? Quer dizer, isso reflete, na verdade, união e reflete vida. E, de qualquer forma, pensando nesses aspectos, em casos familiares, é recomendável que a doação em vida ela seja inserida, então, em um processo de sucessão. Seria isso? Isso. E se é assim, como essa sucessão? Ou seja, quem está assistindo pensa, quer dizer, a doação em vida. Que processo de sucessão? A questão é a seguinte, uma doação, vamos pensar aqui, primeiro uma doação simples. Eu vou fazer uma doação de parte do dinheiro, eu quero só doar, por exemplo, para o meu filho, e fazendo um caixa para depois ele comprar um apartamento. O que é ir fazendo um caixa? Ou quero Meu doar filho um ainda imóvel, não... eu quero doar um imóvel. Você quer doar um imóvel, que você vai fazer? Qual que é o trâmite, né? O trâmite é como se você fosse vender. Você tem que ir num cartório de notas para fazer a escritura do imóvel, só que ali é uma doação, e depois você vai num cartório de registro de imóveis. O próprio cartório não faz essa transferência sem que seja paga a guia do ITCD. O que é o ITCD? É o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. É o imposto de doação. Causa-mortes é esse imposto que a gente chama de herança. É a doação após a morte. A causa é a morte, causa-mortes. Causa-mortes e doação. Essa doação que tem no final dele é a doação em vida. Então, o que a gente tem? Nesse caso, o cartório mesmo vai exigir o pagamento e vai te orientar, vai até te entregar já a guia pronta para você pagar. Tecnicamente falando, você só deveria pagar o imposto após a doação, ou seja, após a escritura e registro. Mas, na prática, os cartórios não passam essa escritura e registro porque os tabeliães e escrivães, eles são responsáveis pelo pagamento caso o contribuinte não pague. Então, eles já vão te entregar essa guia. Então, é mais fácil se você quiser fazer essa doação do imóvel. Já o dinheiro, se você vai fazer uma doação, é o seguinte, estamos falando para o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, até mais ou menos, um pouquinho, porque tem uns centavos, R$72 mil é isento. Então, não precisa. Aqui em Minas, por exemplo, é até R$50 mil, que é isento. Em São Paulo, é R$72 mil, que é isento. Após isso, se você quer doar 100 mil, você vai ter que ir lá no site da Fazenda, www.fazenda.sp.gov.br, entrar na parte do ITCD e puxar a guia para encher para você pagar. Só que muitas vezes o contribuinte desconhece e não paga. Agora, a questão que você falou inserindo uma sucessão. Se você tem mais imóveis ou mais dinheiro, o recomendado é que você tenha uma orientação de advogado. Porque aí o que a gente faz é um planejamento sucessório tributário. E aí a gente vai fazer um planejamento para essa sucessão, para se pagar menos impostos, para garantir o direito do doador e para fazer essa organização. Então, isso vai depender se você quer uma doação só de um valor, se é uma que você pode fazer por conta própria, se é uma doação de um imóvel, ou se é um planejamento tributário sucessório que é recomendado que você faça com um advogado especialista. Na sua opinião, por exemplo, a doação ela evita, por exemplo, gastos maiores como de inventário e outras situações que acabam gerando? E aí, sendo mais específico, na sua opinião, é melhor fazer uma doação do que um inventário, por exemplo? Porque aí o inventário haveria aí honorários e o próprio imposto? Exatamente. Eu acho que é muito mais vantagem você... o imposto em si, que é o ITCD, ele é o mesmo em vida ou após a morte. Então, por exemplo, aqui em Minas, 5% seja em vida ou em morte. Aí em São Paulo,
4%, seja em vida, seja em morte. Em cada estado da unidade da federação vai ter um percentual, sendo que o Senado Federal ele tem uma resolução em que o máximo da alíquota é 8%. Mas, enfim, cada estado determina sua alíquota. Só que aí nós temos duas questões. Primeiro, você foi bem pensado. Se você faz essa organização em vida, apesar do imposto em si ser o mesmo, o seu gasto com o advogado, a sua organização é menor do que você depois fazer um inventário, fora todo o desgaste emocional que nós estamos falando. E outra coisa que é muito importante a gente lembrar, Leopoldo, nós estamos num momento de pandemia em que foi necessário que o governo fizesse um assistencialismo muito grande, porque as pessoas precisam realmente desse assistencialismo, desse dinheiro, mas esse dinheiro, o Estado, ele não inventa dinheiro. Esse dinheiro, o Estado, ele faz dívida para emprestar, para esse dinheiro chegar até as pessoas mais necessitadas. O que está correto, o que está justo. Mas agora, de onde vai vir esse dinheiro? Esse dinheiro, ele vem naturalmente. Claro que a gente tem que aquecer a economia, claro que a gente tem que... É preciso haver esses investimentos externos aqui no Brasil, mas também acaba havendo um aumento de tributo. E esse é um imposto visado. Por que é um imposto visado? Porque alguns doutrinadores falam que herança você não fez nada para conseguir. Então, que deveria aumentar a alíquota do imposto. Então, pode acontecer dessa alíquota ser aumentada na parte relativa ao inventário após a morte. Ela já chegou a ser mais alta do que a doação em vida. Hoje, como eu disse, está equiparado. É o mesmo percentual, mas é uma possibilidade de aumento, é um dos impostos visados para ter esse aumento. Interessante nessa questão essa questão do inventário e a sua diferença com relação à doação. Na verdade, então, na sua opinião, em relação aos tributos, é mais fácil a realização de uma doação, então, ou seja, a doação ela acaba sendo um instrumento mais efetivo para uma dinamização maior da organização do patrimônio? Sem dúvida nenhuma. Olha, o meu pai ele já faleceu há 10 anos, né? Mas há muitos anos antes dele falecer, ele não era advogado, mas meu pai era um rábula realmente, ele já se organizou e eu me lembro que no caso, teve inventário, mas muito mais fácil, não teve assim, a gente pôde juntos, unidos, viver a dor que a gente tinha que viver, sem ficar se preocupando com isso, porque a coisa estava muito adiantada, estava avançada. E isso é um privilégio que a gente tem, porque não é fácil. Eu falo assim, né? Eu perdi o meu pai, eu tive que fazer o inventário, que eu sou advogada na área, e graças a Deus foi um conforto para minha mãe, foi um conforto para os meus irmãos, para mim, a gente não precisar discutir sobre isso. Né? Então eu falo que realmente eu recomendo que as pessoas não tenham medo de falar sobre a morte, não tenham medo de se organizar. Aliás, hoje em dia a palavra de ordem é qual? Prevenção. Nós estamos todos nos vacinando para nos prevenirmos. A palavra hoje é prevenção. O meu escritório hoje, a maior parte, ele é consultoria, ele é muito mais preventivo do que contencioso. Isso porque, veja bem, o Poder Judiciário está abarrotado, já não consegue mais julgar a quantidade de causas que tem. E a gente sabe que toda justiça, se feita tardia, melhor do que não se fazer, mas ela acaba sendo injusta em alguma parte. Aliás, a Né? palavra-chave é dignidade também, né? Dignidade na Celeridade, vida e né? na morte também. Então, acho assim, a prevenção, que é a consultoria, são as pessoas se prevenirem, é tão melhor. E a gente, numa situação como essa que a gente está vivendo, a gente já não tem o controle da vida. Isso ficou, né, ficou notório para todos nós. Nós não temos o controle, nós temos que aprender a viver com as dificuldades, com as diferenças, com as mudanças. A necessidade de adequação é fundamental, mas um pouco de organização e de planejamento nos ajuda muito para Doutora, quem pode fazer.
Sim, doutora, com relação à idade, existe uma idade específica para a realização? Claro, tem que ser maior de idade, mas existe uma idade pré-estabelecida, uma idade mais efetiva para a realização dessas transações? Ou ainda uma outra pergunta, né? Será que, na verdade, as pessoas só devem se preocupar com relação à doação em momentos de uma melhor idade, por exemplo? É, não existe uma idade específica, né, para você efetivar a doação. O que existe, que eu falei, é uma limitação da sua condição de doar em caso de ter herdeiros necessários. Então, o idoso ele pode doar 50% do patrimônio dele para quem ele quiser? Pode, da parte dele pode, mas se ele tem filhos, 50% tem que estar reservado aos filhos. E aquele que tem mais de 70 anos, existe uma vedação no Código Civil que só pode casar com separação total. Né? Então, o código vai tentando limitar para preservar não só o dinheiro para o próprio idoso, como para aqueles que são os herdeiros dele. Mas até para isso, se existe às vezes uma união estável, ou se você quer de alguma forma proteger uma pessoa que tem sido muito boa na sua velhice e você quer privilegiá-la com algo, para tudo isso é preciso haver uma organização, um planejamento tributário sucessório com especialista, para que você faça a coisa mais justa possível. E a lei dá esses limites, esses entraves, exatamente para não permitir que nada seja feito de forma injusta, né? Doutora, uma recente decisão do STJ, ela fala sobre o imposto de doação. A senhora poderia comentar conosco essa recente decisão, que eu tenho certeza que é de interesse dos operadores do direito e também, claro, de todos os cidadãos, mas em especial dos operadores do direito que acabam tendo ali o cidadão como seu maior cliente. Sim, a decisão do STJ foi a seguinte: o nosso recurso foi inclusive escolhido para julgar, então eu fiz a sustentação no STJ, tem efeito repetitivo. O que significa isso? Várias, milhares de ações estavam sobrestadas, ou seja, suspensas, aguardando este julgamento. E esse julgamento que eu sustentei, nós ganhamos para o contribuinte qual tese? Deixa eu explicar direitinho. É o seguinte: quando você faz uma doação, então eu efetivei uma doação e eu não paguei o ITCD, até por desconhecimento, como eu estava falando, porque a guia de ITCD não é uma guia como a de IPTU, que chega na sua casa, ou de IPVA, que você sabe, é informado que você tem que retirar. A guia de TCD é algo que você tem que ir no site, você tem que preencher, você tem que retirar e você tem que pagar. Então, isso passa desapercebido por muitas pessoas, né? Então, o que acontece? A partir do momento que houve a doação, aí na lei fala o primeiro dia do exercício seguinte. O que significa isso? 1º de janeiro do próximo ano. Então, foi feita uma doação, seja em agosto, setembro, outubro. 1º de janeiro do próximo ano, começam a contar 5 anos. Aí você conta o prazo de 5 anos. A Fazenda Estadual, Fazenda Pública Estadual, eles têm 5 anos para averiguar que houve essa doação e cobrar. O prazo aqui é decadencial, é de decadência, não é prescrição, tecnicamente falando. Então, se a Fazenda não cobrou, decaiu o direito dela. Ela não pode vir cobrar 6, 7, 8 anos depois. No caso específico que eu defendi, já tinham 8 anos e ela estava querendo cobrar. Eu falei, não, você perdeu o direito de cobrar. E qual que era a tese deles? Não, eu não perdi, porque o prazo não começa a contar da doação, né? Ou, melhor dizendo, do primeiro dia do ano seguinte ao da doação. O prazo começa a contar a partir do momento que eu tomei conhecimento da doação. Isso é a Fazenda falando. Então, a Fazenda falou, você tem que informar para a Fazenda que houve uma doação. Eu falei, não, a lei não fala dessa forma. Então, eu estou tentando falar de forma mais didática possível, né? Sem usar os termos jurídicos lá, propriamente ditos que estão. Mas, de qualquer forma, então, o que a gente repara é que você tem, para agora os operadores do direito, né, são os artigos 150, parágrafo 4º do CTN, o artigo 173 do CTN, que trata da decadência, e, na realidade, o que nós temos aqui são passados esses 5 anos, então, houve uma doação, começa a contar no 1º de janeiro do outro ano,
Passou 5 anos, a Fazenda não foi atrás, não notificou, o termo é não constituiu o crédito tributário, não pode mais cobrar. Então, isso é o que nós ganhamos. Algumas pessoas que pagaram fora desse prazo, já tinha passado 6, 7, 8 anos, e elas não sabiam pagar, elas podem pedir de volta. Então, a Fazenda, da mesma forma que nós temos que pagar dentro do prazo, se não tem multa e juros, a Fazenda tem que cobrar dentro do prazo que a lei lhe conferiu, senão ela vai perder esse direito, né? Então, foi isso que aconteceu. O imposto de doação, isso acontece muito, as doações que são acima desses valores de isenção, repetindo, no caso de São Paulo, mais ou menos R$72 mil, do estado de São Paulo, do estado todo, porque é um imposto estadual. No caso de Minas, 50 mil, e aí nos outros estados tem que avaliar, tem que entrar e olhar a lei de cada estado. Então, passado esses 5 anos, a Fazenda não pode mais cobrar. Doutora, com relação à advocacia tributária propriamente dita, e aí, claro que pensar em doação também é pensar no direito civil, mas em relação à advocacia tributária, já pensando na sua atuação, na sua grande atuação e competência nessa área, um recado para quem começa, para os jovens que estão pensando em seguir a área e de qualquer forma querem aí uma luz com relação à profissão. O recado que eu dou para quem quer seguir essa área é uma área, às vezes, que ela é pouco estudada na própria faculdade, não é uma área que é tão expandida, então fazer outros cursos, procurar trabalhar. Eu trabalho na área desde o 5º período de Direito, então eu comecei já a fazer estágio em tributário no 5º período, procurar trabalhar na área, procurar fazer outros cursos e estudar, e sempre com essa ideia da prevenção, né, da gente orientar o cliente a pagar os impostos, a pagar da mais barato possível. Claro, ninguém quer pagar mais, mas sempre visando uma economia para o contribuinte, mas visando sempre o estudo, essa economia e a prevenção. Eu acho que a palavra-chave hoje é essa, a gente evitar o poder judiciário, evitar o litígio. Aproveitando mais uma vez a sua presença também, com relação aos aspectos tributários e sem nenhum questionamento aqui de cunho político, mas com relação aos aspectos tributários e as relações do país hoje. A senhora acha que, por exemplo, haveria necessidade de uma reformulação de uma série de aspectos tributários, da nossa legislação, uma reforma tributária? Qual seria a sua perspectiva ou a sua opinião em relação a esse tema? A reforma tributária, ela é fundamental. Nós já perdemos eu já perdi as contas dos anos que a gente discute sobre reforma tributária, isso não é votado, realmente fundamental. Nós temos um problema aqui no nosso país, que a gente tem um excesso de tributos, né? Porque, até para esclarecer, imposto é uma espécie do gênero tributo. Então, não são só os impostos municipais, estaduais e federais, a gente tem uma infinidade de contribuições. Nós temos tantos tributos, né, que o contribuinte ele não consegue nem conhecer a quantidade de tributos que a gente tem. E aqui no Brasil, a gente dividiu o imposto sobre consumo, né, que é o imposto sobre serviço, que é municipal, o ICMS, que é estadual, o IPI, que é federal. Então, existe uma guerra fiscal por causa disso, dessa divisão, que não existe na Europa, que é o IVA, não existe nos Estados Unidos, que é o IVV, Imposto de Venda Varejo, no caso do IVA da Europa, Imposto de Valor Agregado, que incide sobre o consumo. Aqui foi dividido em 3 esferas. Então, está tramitando a reforma para a gente repensar isso, simplificar essa forma de arrecadação, porque recai em cima do contribuinte uma série de obrigações acessórias para conseguir cumprir. Obrigação acessória não é a obrigação de pagar o tributo, mas é a obrigação das guias, de preenchimento. O que uma empresa gasta com essas obrigações acessórias para aí depois conseguir pagar o tributo é uma coisa absurda. Então, precisa haver uma simplificação e precisa haver uma reforma tributária para que a gente tenha uma tributação não cumulativa e uma tributação mais justa num país de tantas desigualdades.
especialmente porque existem impostos que nunca, nós sabemos disso, como o imposto de grande fortuna, que nunca foi instituído e nem existe vontade política para se instituir, né? Então, nós não temos uma tributação que eu chamo equânime e compatível com as diferenças sociais, acaba sempre achatando a classe média demais, cada vez mais. De qualquer forma, mais uma vez agradecer a sua presença, dizer que foi muito gratificante falar sobre esse tema, pensar, eu mesmo fiquei pensando na minha vida, no meu presente, no meu passado, com certeza no meu futuro, mas eu tenho certeza que a sua presença só engrandeceu, e eu digo no sentido de trazermos uma reflexão para o cidadão. Eu acho que fazer cidadania, sobretudo, porque quando discutimos esses temas, claro, trazemos uma reflexão do outro lado, ali ao telespectador. Eu tenho certeza que a sua presença foi para lá de importante. Quero agradecer e contar com a sua presença mais vezes no programa. Muito obrigada, Leopoldo. Eu gostaria de parabenizar o programa, né? Eu acho que vocês tiveram realmente uma visão muito interessante e acho que isso é uma forma de exercício de cidadania, sim, levar essa informação, as discussões, as reflexões. Eu que agradeço a participação, estou sempre à disposição quando vocês quiserem. Muito obrigada. Com certeza a sua participação foi muito especial e é isso que torna o programa, claro, importante. E mais que isso, a presença do telespectador, você que está nos assistindo. Nós vamos ficando por aqui e fica aqui na verdade, a reflexão trazida pela convidada com relação à doação. Vamos pensar no nosso presente, vamos tentar pensar no passado, mas vamos pensar muito mais no nosso presente e no nosso futuro. Temos certeza que temos aí um futuro brilhante, mas para isso precisamos estar antenados e é isso que nós estamos fazendo, levando cidadania e pensando no nosso futuro. Ficamos por aqui, até a próxima semana.